Debaixo de chuva, com muita dificuldade, com apagão na arena, o Santa Cruz conseguiu vencer o seu jogo de estreia na Série C. Torcida Coral compareceu em bom número para uma segunda-feira chuvosa na Arena de Pernambuco. Mais de 10 mil torcedores estiveram presentes acompanhando a vitória coral. Técnico Claudinei Oliveira elogiou o desempenho dos jogadores. Destaques colocados por Vinícius Calado. O Vinícius chega agora para falar de tudo do Santa Cruz. Apesar, Vinícius Calado, meu amigo, de muita dificuldade, muitos obstáculos no jogo de ontem contra o Itabaiana, o Santa Cruz conseguiu a sua primeira vitória e largou bem na Série C, né, Vinícius? Ontem na Arena de Pernambuco foi uma verdadeira luta, um desafio, uma dor de cabeça grande para todo mundo, né? Quem estava trabalhando pela imprensa, quem jogou dentro de campo, os atletas, comissão técnica, torcedor, arbitragem. Rapaz, foi um grande desafio, muita água, falta de energia, né? Time do Santa Cruz estreando na Série C do Campeonato Brasileiro com o pé direito. O jogo começou, 10 minutos de bola rolando, queda de energia. Aí a chuva estava muito forte, um verdadeiro temporal do juiz não dá condição de jogo ao gramado da arena. Só que aí seguiu-se o protocolo da CBF, 30 minutos, veio, avaliou novamente o gramado, deu mais alguns minutos e aí futebol na segunda etapa melhorou, menos água no campo e aí sim a bola teve condições de rolar um pouco mais e o Santa conseguiu chegar a esse resultado positivo. Veja só, 13 contratações para a Série C e o gol saindo de dois atletas que já estavam no elenco coral, cruzamento de Israel, gol de cabeça do atacante Marquinhos que entrou no segundo tempo. Apesar do temporal, 10.267 torcedores marcaram presença na arena, gerando a renda de R$ 290.555, viu, Tassis? Pois é, Vinícius, bom público. Agora, gente, não dá para aceitar, né, tolerar o que aconteceu na arena ontem. Uma arena de Copa do Mundo, 2027 tem Copa, lama na Arena de Pernambuco, problemas por conta de um show que é necessário para a arena ser rentável. Agora, as condições do gramado, horríveis, precisa se cuidar mais desse aparelho que é importante, a Arena de Pernambuco. Mas, Vinícius, sobre o time titular de ontem, o Claudinei chegou a te surpreender na escalação, amigo? Já Tassis, o Claudinei Oliveira não surpreendeu tanto, se esperava que tivessem algumas mudanças, né, na equipe titular para o jogo de ontem em relação àquela base que ele iniciou o jogo treino diante do 13, cerca de 10 dias atrás. A grande surpresa talvez tenha sido Quirino, atleta que já trabalhou com ele, que apesar das críticas do torcedor do Santa Cruz, o Claudinei confiava no atleta, confia na verdade, melhor dizendo, e ele foi preterido pelo Thiago Marques já na partida de estreia. Se esperava que o Quirino tivesse pelo menos uma oportunidade, se não tivesse correspondido, aí sim o Thiago Marques seria oportunizado, chegou com fama de artilheiro, marcou 2 gols no jogo treino diante do 13, mas o Santa Cruz do Claudinei Oliveira que entrou em campo foi o seguinte: Gabriel Souza, Israel, Eurico, William Alves e Zé Mário. William, Eurico e Zé Mário muito elogiados pelo torcedor. Pedro Favela, depois estreou Silva, Balotelli, Regis, outro estreante, foi titular, saiu para a entrada de Marquinhos. Ronald, esse muito festejado e elogiado pelo torcedor do Santa Cruz, depois saiu para a entrada de outro estreante, Fabinho, Thiago Marques, que deixou o campo para a entrada de Patrick Alain, e Renato, que saiu ainda no intervalo para a entrada de Quirino. Esse foi o Santa Cruz e as alterações durante o jogo, tá? Já o Itabaiana, que vendeu muito caro essa derrota, entrou em campo com Jefferson, Ricardo Cerqueira, Betão, Lígia e Tito, depois Tarcísio, Gustavo Cresce, Cal, depois Isaac, Rodrigo Alves, que deu lugar para Fabrício, Leilson, depois Renatinho, Everton Canela, Caio Felipe e Luan Silva. Esse foi o time e as alterações da equipe comandada pelo Gilson Kleina. Agora, Tassis, o Santa Cruz do técnico Claudinei Oliveira está focado já no próximo compromisso. Dessa vez vai jogar fora de casa. Na verdade, serão 2 jogos consecutivos longe do torcedor tricolor. Vai ser sábado, 5 da tarde, contra o Floresta, que venceu na estreia da competição, e depois encara novamente como visitante o Confiança. É o Santa que começou bem com o pé direito nessa Série C, né, Tassis?
Perfeito, Vinícius. O Santa começou bem, fez um jogo que foi melhor do que seu adversário em grande parte da partida, sofreu um pouco no final, na reta final, até para mim de forma desnecessária, mas no geral foi uma vitória justa. E a programação, amigo, como é que fica a programação do elenco, reapresentação, já pensando no Floresta, adversário de sábado? Já soltasse jogo ontem, vitória, partida que exigiu muito do elenco do Santa Cruz, mas como a gente falou, o foco já está voltado para o Floresta, jogo no próximo sábado fora de casa, e por conta disso já tem treinamento daqui a pouco, 3h30 da tarde, é a programação divulgada pelo Santa Cruz, o treinamento acontecendo no Arruda, algumas peças ficaram de fora da relação do jogo de ontem, aí fica a expectativa se estarão relacionados para o jogo do próximo sábado, são os casos, por exemplo, do atacante Everaldo e também do volante Léo Costa, esses dois não foram sequer relacionados, estão aprimorando a parte física. E daqui a pouco, Tassis, a gente volta para escutar o técnico do Santa Cruz, Claudinei Oliveira, que será o nosso convidado. Ele vai destacar o empenho dos atletas, a necessidade de não ter um modelo de jogo para se implementar, mas sim uma adequação de estratégia por conta do gramado, do forte temporal, e também elogiou bastante o torcedor do Santa Cruz, que marcou presença em grande público, apesar de toda a adversidade do dia de ontem. Tassis. Perfeito, Vinícius Calado com todas as informações do Santa Cruz Futebol Clube. Boa vitória do Santa, estreando bem na Série C do Campeonato Brasileiro. E vamos falar da estreia do Santa Cruz, dividindo em duas partes. Alô, galera do Santa, que bom começar ganhando no Campeonato Brasileiro. Excelente o resultado de vitória do Santa, mesmo com um placar magro. Vários times que foram mandantes na primeira rodada da Série C perderam, e o Santa Cruz fez o seu papel. E eu vou chegar lá para a gente tentar falar um pouco de jogo, né? Porque foi muito difícil a gente falar de tática, né? A gente tem que falar muito mais de estratégia do que propriamente de tática. Inclusive foram palavras utilizadas ontem pelo técnico Claudinei Oliveira. Mas primeiro eu queria falar, né, da dificuldade que foi para se ter o jogo com aquelas fortes chuvas que caíram. Teve um apagão, né? Mas não é a primeira nem a última vez que acontece um apagão em um estádio ou em uma arena. Mas eu queria falar inicialmente do estado do gramado. E aí vamos lá. Já escutei vários companheiros jornalistas, né, falando que não aceitam muito a utilização da palavra arena, porque na verdade é estádio de futebol e ponto final. E olha, eu penso diferente. Eu me coloco realmente no ano de 2026, mas como um cara de 50 anos de idade que também vivenciou só estádio de futebol. Na década de 80, quando eu começava ali a me interessar por futebol, e era só estádio de futebol mesmo, só utilizado para aquilo. Mas estamos no século XXI, já avançados no século XXI, onde a arena, com o nome multiuso, é perfeito, né? A modernidade está aí, a tecnologia está aí, e o futebol não acompanharia isso? Não. É claro que teria que acompanhar, óbvio que teria que acompanhar, e as arenas são a modernização. Mas vamos agora para um X da questão. Existe uma escala de importância. E aí eu volto para a história lá de alguns companheiros jornalistas para dizer que eu, nesse aspecto, eu vou ter um percentual de concordância com eles. Na escala de importância, tudo isso que eu citei aqui precisa ser utilizado numa arena multiuso, mas existem as prioridades. A prioridade, o ponto 1, continua sendo o futebol. Nesse aspecto, sim. E aí, se o futebol é a prioridade, precisa existir todo o cuidado, todo o investimento para a manutenção 100% do gramado. Aí precisa ter. Aqui vai ter show, vai. Aqui vai ter vaquejada, vai. Aqui vai ter qualquer coisa. Aqui a gente vai fazer jogo de beisebol, aqui a gente vai fazer tudo. Vai mudar a marcação, vai pintar de outra forma. A pintura é um mínimo, né? Pinta num dia, no outro dia desfaz e pinta de novo com as medidas oficiais de um gramado de futebol. Mas a manutenção do gramado estando em sua plenitude, ela é fundamental. E isso não foi feito na Arena de Pernambuco. O gramado está péssimo, horroroso. E com alguns desenhos, espécies de desenhos, que cada um saiu chamando de alguma coisa ontem, córrego, canaleta, foi uma coisa esquisita. Ali teve um palco, né, com um quadrado na grama,
e tinha uma reta, por isso que eu chamei de córrego até a barra de uma das barras, né? Até uma das barras ontem na arena. Ficou muito ruim, ficou muito feio, né? Quem quer que seja que fique agora na gestão, e não é só uma pessoa, é uma equipe, precisa ter um zelo gigante. Gigante. Por si só já precisa ser um zelo gigante, porque esse equipamento tá aí e vai permanecer, né? Vai permanecer. A gente vai embora aqui dessa esfera e o equipamento vai estar aí. Mas, além disso, temos uma Copa do Mundo feminina no ano que vem. Nós vamos ser palco dessa Copa feminina. E quando fomos palco aqui de uma Copa masculina, caiu uma chuva 4, 5 vezes maior do que a de ontem e o gramado estava perfeito, irretocável. Irretocável. Eu não consigo, né, me esquecer porque era um dia de jogo da Itália, né? Era uma tetracampeã do mundo que ia jogar no nosso gramado. Por sinal, foi a última Copa, né, que a Itália jogou. Mas era uma tetracampeã que ia estar jogando lá e o gramado estava perfeito, né? A cidade se acabando de chuva, mas o gramado da arena estava intacto. E ele precisa voltar àquele nível. E sim, continua sendo utilizado para outros eventos, mas precisa voltar para aquele nível ali. Dito isso, o Santa e também o Itabaiana foram para campo, já que o juiz deu condição para jogo, e foram colocar estratégias em campo. Porque tática, porque jogadas individuais, foi o que menos a gente conseguiu ver ontem. Até porque no primeiro tempo a bola praticamente não rolava, só em alguns pouquíssimos trechos do campo. No segundo tempo melhorou um pouco, mas não há julgamento, né, de trabalho do Claudinei, né, do que foi realizado até agora. É impossível se fazer esse tipo de julgamento por essa partida do Santa Cruz contra o Itabaiana. Isso vai ficar a partir do sábado no jogo contra o Floresta. O que é que tem que se destacar desse jogo do Santa Cruz? O empenho dos caras. Compraram a ideia do Claudinei de que o Santa vai fazer os 18 primeiros pontos do campeonato com apenas 6 em casa, e já ganhou 3. Só tem mais um jogo em casa desses 18 iniciais. E o Claudinei realmente exigiu muito dos caras que esses 6 pontos precisam ser conquistados. Metade o Santa já conquistou com a vitória de ontem. Dá pra gente ver alguma coisa individualmente? Sim, é possível. Pouco, mas é possível. Gostei de novo do Eurico, que eu já vinha gostando desde que ele começou a jogar pelo Santa Cruz. Zé Mário, um dos melhores em campo ontem, né, no que ele pôde fazer, tanto de entrega de raça, mas em algumas jogadas também, onde foi possível. Nós vemos o trabalho do Zé Mário defensivamente. Ofensivamente a gente viu muito pouco. Como fazer uma triangulação, como carregar a bola até a linha de fundo, executar cruzamentos com aquele gramado. Não tinha como. Mas dentro do que era possível observar, Zé Mário se saiu bem. Ronald, aplaudidíssimo quando foi substituído. Já vimos que o Santa vai passar a ter uma válvula de escape. Aquele jogador super velocista, quebrador de linhas pela ponta direita. O baixinho é rápido, é raçudo, participa também do quesito marcação. Ele faz isso também, se doa muito para fazer o bloqueio do lado esquerdo do sistema defensivo adversário. Então é um cara que individualmente também entregou, fez uma partida muito boa. Então gostei realmente do Eurico, gostei do Zé Mário, gostei do Ronald, gostei do Patrick Alain nos minutos que ele participou da partida. Acho que ele também fez uma entrega interessante para o Santa Cruz e gostei muito do jogo de Pedro Favela. Favela, quando foi substituído, o estádio chegou a vaiar. E aí alguns ficaram na dúvida, será que estão vaiando o Favela? De jeito nenhum. A vaia era para a alteração. Alteração essa que depois foi explicada pelo Claudinei, que o Pedro Favela estava exausto, né? Ele entregou muito na partida, ele se doou muito na partida, chutou muito de fora da área, na tentativa de pegar o gramado molhado e surpreender o goleiro adversário. Então, quer dizer, foi mais um que individualmente a gente pode destacar também. Então, no cômputo geral, o Santa faz uma estreia interessante. Não podemos avaliar tática, não podemos avaliar qualidade técnica a fundo. A gente procurou algumas valências aqui dos jogadores para poder destacar alguns individualmente. Começar ganhando é excelente. É uma semana de torcida feliz, é uma semana de torcida elogiando alguns atletas, é uma semana de paz para poder trabalhar para o segundo jogo que vai acontecer contra o Floresta. E aí
todos os pontos que sejam somados fora de casa serão interessantes para o time tricolor. Ô Thaís, ontem você tava lá, na chuva, no apagão e na vitória tricolor. O que você achou do Santa, Thaís? Rapaz, quanta chuva, hein, Vitor? Eu imaginei que podia ter um chuvisco. Daquele jeito, não. Mas olha, é uma situação, né? O Santa Cruz jogou na raça mais do que tudo. Para mim, mostrou muita força de vontade, um desempenho que a gente pode trazer individualidade, mas também um coletivo que buscou funcionar. Não tem como a gente exigir um grande jogo do Santa Cruz naquelas condições, né? Então, acaba trazendo muito isso, mas eu posso citar aqui alguns companheiros, né, individuais, como o Ronald, que para mim fez uma boa partida, o Jael também fez uma boa partida, ele fez o lançamento, né, o passe pro golaço do Marquinhos. O Marquinhos também conseguiu essa conclusão para o gol. Um jogo que não se tem como se ter um grande critério técnico, muito pelo desenrolar da partida, né? Aquele apagão, a chuva da forma que foi, a dificuldade para fazer a bola rolar, de fato. Então, apesar de muita dificuldade, o Santa Cruz conseguiu tirar proveito disso e conseguir esses 3 pontos. É se preparar agora para nesse sábado encarar a equipe do Floresta. E eu tô ansiosa para esse ataque, tá? Esse ataque que ainda pode contar com o Everaldo. Para mim, vai formar um trio de ataque bem firmado, bem organizado e uma dificuldade que o Santa Cruz estava tendo, né? Que é essa questão ofensiva. Que seja só o começo, né, Vitor? E não uma amostra gratuita e não consiga dar essa mesma continuidade. Eita, a impressão foi boa, apesar dos pesares? Olha, Vitor, apesar de a gente não conseguir analisar muito a questão tática e muitas vezes técnica, pelas condições que o gramado oferecia aos jogadores, eu gostei. Assim, eu vi alguns lampejos do Santa Cruz que podem ser importantes para a sequência da temporada. Gostei do Ronald, gostei do Zé Mário, o William Alves, mais uma vez, uma partidaça do zagueiro. É muito seguro, dificilmente você vai ver o William jogando mal. Assim, e a gente pensava que outro jogador atuaria, né? Pois é, o Edson Miranda, né, que fez o jogo treino no time titular. Outro que foi muito bem, Vitor, e esse me surpreendeu, foi o Pedro Favela. Para mim, ele foi um dos melhores em campo do Santa. Foi um jogo que exigiu muito mais da questão física e mental do que da parte técnica. Será a concorrência, Tassis? Ah, claro, agora amigo. Tem concorrência. É, aperta. Quando você tá num ambiente que só tem você tem... Eu costumo dizer que o jogador ele se acomoda, né? Mas quando chega um jogador do mesmo nível, ou até mesmo melhor, com mais credenciais, acende o sinal de alerta. Então, o Santa Cruz hoje tem um elenco aí interessante, né? Tem peças interessantes para cada posição. Tem gente para estrear, inclusive na posição do Favela, que é o Souza, que eu já venho dizendo aqui, espero que eu não erre, mas se estiver bem e se jogar o que sabe, é titular desse time. Tem o Everaldo pro ataque, tem os jogadores que ainda vão brigar pela vaga no time titular. Então eu gostei do Santa, sabe? Só achei que sofreu demais no final de maneira desnecessária, que baixou muito as linhas para um time que tecnicamente não era bom. O Itabaiana só ofereceu perigo, Vitor, na bola parada, né? Na bola alçada. O gol do Santa saiu assim. É verdade. É uma expressão do senhor resultado, Claudinei? Tá ganhando, segura, baixa as linhas e espera? Eu até falei para o Vibrante ontem, quando acionado, que esse era o Claudinei, né? Que muitas vezes é resultadista. Agora, se arriscou e por pouco não tomou o gol de empate. Mas, no geral, pelo que foi o jogo, pelo apagão, pela chuva pesadíssima que caiu e prejudicou o gramado, que já era ruim. Um gramado de uma arena de Copa do Mundo não pode estar ali cheio de lama como estava o da arena, né? Não pode estar naquela situação. Eu fiquei decepcionado, cara. Eu também. Sinceramente, eu não imaginava que um estádio de Copa do Mundo fosse apagar. Pois é. E com aquela situação, né, Vitor? Você lembra que ali naquela área que estava um tipo de corredor, a gente até colocou a gente disse que era um córrego que tinha, né? Do meio do campo até a parte de o gol, né? Por conta de um show, que é importante para que a arena se mantenha. Quando os funcionários entraram para passar o rodo, a lama
grama, né? Que eles jogaram a grama ali pra fazer aquela maquiagem. O que saiu de lama, de tinta verde e de lama, assim, foi assustador. Então não foi uma imagem legal que passou a situação da Arena ontem com aquela chuva toda que caiu, não. Agora, o Santa passou por cima de tudo isso, encarou o espírito da competição, que muitas vezes não vai dar para vencer jogando bonito, e aí você tem que se impor fisicamente, tem que ir lutar até a última bola para conseguir o resultado. E o Santa fez isso. Vitória importante, começa o campeonato com o pé direito, Vitor. E eu achei muito legal, cara, porque falar da torcida do Santa é chover no molhado, né? Mas, cara, é muito legal ver a quantidade de torcedor do Santa, o mundo caindo de chuva, muita gente que saiu do Recife, né, depois do trabalho, a gente sabe as dificuldades do trânsito na região metropolitana, nesse horário do rush, né, de 5h30 até mais ou menos 7h30 da noite. E o pessoal corre, vai pra arena, toma chuva e ficou lá, né, Thaís? Esperando que tivesse o jogo, porque em um dado momento se pensou que o jogo poderia ser adiado para hoje, né? Remarcado para hoje. E o pessoal esperando, vaiando, quando os caras voltam para jogar, a galera começa a aplaudir, a cantar, porque, ó, depois de ter enfrentado tudo que eles enfrentaram para chegar ali, tinha que ter jogo mesmo. Então que bom que o jogo aconteceu e que o Santa ganhou. Pois é, né, Vitor? Eu tava conversando com o pessoal, eu cheguei até a brincar. Por que o Santa Cruz não faz uma cera e deixa esse jogo pra acontecer em outro dia? E acontece até mesmo no Arruda, né? Poderia ter acontecido isso. Mas a gente olhando pro outro lado, tava escutando a torcida cantando tanto e eu percebi isso. Quando voltavam, né, pra dentro dos túneis, a torcida vaiava, porque queria jogo. E de fato estavam com razão. Eu não vi a maioria da torcida saindo indo embora, nada disso. Eu vi a torcida continuando lá, cantando o tradicional, né? Que grito, cântico do Santa Cruz, buscando cada vez mais colocar isso para jogo. E o principal aconteceu, que foi sair com essa vitória, né, Vitor? É muito legal, velho. Parabéns aos tricolores. Muita gente que tomou chuva e que esperou os 50 minutos de paralisação para ver a bola rolar, e que bom que viu o Santa vencer. Eu ouvi o técnico do Santa Cruz, Claudinei Oliveira, que antes mesmo de falar de campo, bola, desempenho, ressaltou a entrega do elenco e principalmente a presença dos mais de 10 mil torcedores do Santa Cruz numa segunda-feira com um temporal gigante na Arena de Pernambuco. Em primeiro lugar, salientar duas coisas. Primeiro, que eu falei para os atletas ali no pós-jogo, né? Eles não olharam a dificuldade, eles olharam a oportunidade. A gente tem uma oportunidade, em 6 rodadas a gente vai ter 2 oportunidades de jogar em casa e conquistar os 3 pontos. A gente não pode deixar passar nenhuma das duas, porque dos 18 pontos são só 6 que a gente disputa aqui. A gente vai ter que buscar os outros fora de casa. Então eles entenderam isso, não olharam a dificuldade, o campo tá ruim, apagou a luz, voltou, tá encharcado, a área tá horrível. Eles chegaram a oportunidade de ganhar o jogo e lutaram para ganhar o jogo o tempo todo, né? Brigamos por cada palmo de campo o tempo todo. Lógico que vai ter erro técnico nosso deles, erro de passe, o gramado não tá favorecendo o jogo. Então isso é uma coisa que a gente tem que salientar, e outra coisa que tem que salientar é o nosso torcedor, né? É colocar mais de 10 mil pagantes aí numa chuva dessa, na distância que foi uma segunda-feira, 8 da noite, o jogo... Parece que depois que voltou tinha mais gente, ainda o pessoal foi chegando e essa parada foi boa que chegou mais gente para assistir o jogo. Então, agradecer aos atletas pela entrega, muito grande, todos que participaram, o pessoal do banco jogou junto ali. Muitos jogadores que não estavam nem relacionados vieram, estavam indo no vestiário junto com a gente. E agradecer ao nosso torcedor. Eu acho que sem eles a gente não teria talvez conseguido ganhar hoje, teria um jogo mais amarrado, um 0-0 aí, né, que o jogo se encaminhava para isso.